E aí, aqui é o Node e imagine só. Em um escritório da cidade de Seul, os membros do Conselho de Segurança Nacional discutem sobre a atual situação da região, e após a reunião, Hyun-bak, o candidato a presidente, conversa com Jong-won, seu secretário de defesa. Antes de ir embora, o homem entrega um envelope ao seu companheiro de equipe e parabeniza o rapaz por ter cuidado de sua filha Kwon-min por tantos anos, enquanto o auxiliou em toda sua campanha política. Algumas horas depois, Jong-won começa a levar a sua filha até a casa de sua irmã, para que a jovem fique com ela até que ele retorne de sua viagem a trabalho. Porém, no meio da estrada, ele acaba parando em um posto de gasolina. Após abastecer o veículo, Jo-pak revela que o seu cliente será obrigado a pagar em dinheiro. Porém, ao notar que o sujeito possui equipamentos suspeitos, o homem se dá conta de que ele não é um verdadeiro funcionário do local e vai embora. Longe dali, Yoo-ha e sua irmã Mi-han saem do aeroporto da cidade extremamente estressadas, já que perderam seu voo para o torneio de golfe. Porém, antes que pudessem ir embora, elas são interceptadas por uma velha senhora que conta que a jovem se parece muito com sua prima. Nesse momento, o marido da idosa surge repentinamente, fazendo com que a mulher tente fugir do local, e após quase ser atingida por um dos veículos, ela é resgatada pelas jovens, que ficam confusas sobre o que está acontecendo. Com isso, o homem agradece a ajuda das garotas, e após acalmar a sua esposa, eles vão embora, e a dupla conclui que a velhota deve ter algum tipo de síndrome psicológica. Algum tempo depois, Yoo-ha e Mi-han dão continuidade à sua viagem e acabam sendo surpreendidas por um carro esportivo que passa em alta velocidade. Mas o motorista não passa de um influencer que está realizando uma transmissão ao vivo enquanto dirige loucamente pela região. Como não está prestando atenção suficiente na estrada, o influencer demente acaba derrapando seu carro, fazendo com que ele seja atingido por um dos veículos, sendo eliminado no mesmo instante. Graças a isso, todos os outros motoristas começam a colidir com os carros à sua frente, resultando em uma gigantesca cadeia de acidentes pela ponte. Acreditando que as colisões finalmente se encerraram, um dos motoristas decide sair do seu veículo, porém ao fazer isso, o homem percebe um grande caminhão vindo em sua direção e corre desesperado. Sem ter como escapar da colisão, o caminhoneiro acaba capotando pela ponte, chegando até mesmo a empurrar diversos carros por vários metros no local. Agora que todo aquele caos finalmente se encerrou, Yoo-ha e Mi-han tentam atravessar a ponte, mas acabam sendo atingidas na traseira do veículo, fazendo com que as irmãs fiquem engarrafadas junto de todos os outros motoristas. Do outro lado da pista, um dos seguranças do local se comunica com seu companheiro de equipe, enquanto tenta entender o motivo de todos aqueles acidentes simultâneos. O problema é que o rapaz acaba se distraindo e por esse motivo ele é surpreendido pela garra de um trator que atinge o teto do seu veículo, fazendo com que o funcionário acabe derrapando. No posto de gasolina, Jo-pak é repreendido por seu chefe, que ordena que ele pague o prejuízo que causou no estabelecimento. Durante a discussão, o rapaz escuta o chamado de emergência em seu caminhão guincho e conclui que Jong-won está provavelmente preso no engarrafamento junto de todos os outros motoristas. Sendo assim, o homem decide ir até o local para que possa cobrar o político e evitar de ser demitido por seu chefe. Apesar do grande perigo, os soldados do comboio militar decidem prosseguir a viagem, porém nesse momento, um dos destroços do caminhão acaba se prendendo à roda de um dos veículos, que perde o controle e capota de maneira insana. Ao mesmo tempo, os demais combatentes são surpreendidos pelo caminhão destruído, que faz com que eles causem mais um acidente. Distraído com o acidente, Jong-won não percebe o grande pneu que estava vindo em sua direção, e após a colisão, o homem decide ligar para Hyun-bak, pedindo que o candidato venha até o local antes que os habitantes comecem a reclamar. Percebendo que a situação está cada vez mais complicada, o rapaz decide sair para averiguar o que está acontecendo, e ao chegar na área central dos acidentes, ele se depara com dois soldados feridos, que estão retirando uma das vítimas de seus veículos. Preocupados, os militares tentam contactar os seus companheiros de equipe, e como não recebem nenhum retorno, eles partem em direção ao restante do comboio.
para que possam checar a situação dos cachorros aprisionados. Ao chegarem no caminhão capotado, os militares descobrem que os cães macabros estão desaparecidos, e ao notarem que os seus parceiros foram eliminados, eles decidem cortar o sinal de comunicação da região. Antes de partir, um dos soldados ordena que Jong-won fique ao lado do cientista, e para que o homem possa se sentar, o rapaz decide levá-lo até o seu carro, e percebe que Kyung-min não está mais ali. Alguns metros à frente, a adolescente caminha sozinha pela ponte, e enquanto explorava o local, ela se depara com um cachorro batendo a cabeça contra uma das grades, e tenta fazer com que o animal pare de se machucar. Ao sentir a presença da garota, o doguinho macabro fica apreensivo, e para acalmá-lo, Kyung-min oferece um dos seus petiscos e percebe que o animal possui o nome de E9. Nesse momento, Jong-won surge no local e após assustar o animal, que foge para longe deles, ele leva a jovem de volta até o seu carro. Ao fazer isso, o homem nota que os soldados estão preparando um helicóptero para resgatar o cientista e pede que eles expliquem o que está acontecendo. Entretanto, os militares não dão ouvidos ao rapaz, fazendo com que a discussão fique cada vez mais agressiva e com que Jong-won seja algemado. Enquanto isso, o restante dos cachorros começa a vagar pelas ruas da ponte, deixando todos extremamente confusos, já que não fazem ideia de onde esses animais vieram. Furioso, Jong-won ordena que o cientista maligno o solte, porém o Dr. Yang recusa o pedido e conta que o rapaz e sua filha estarão muito mais seguros se estiverem ao lado dele. Com isso, um dos militares veste sua armadura de combate e o cientista dá início ao protocolo de ataque, fazendo com que todos os cães bizarros comecem a correr até a localização do soldado. Rapidamente, o homem enfrenta os animais enquanto tenta arremessá-los para dentro do caminhão, porém durante o confronto, Yang percebe que E9 está se recusando a enfrentar o combatente, o que o deixa extremamente confuso. Apesar disso, o militar consegue unir todos os cães restantes no interior do veículo, permitindo que o cientista encerre o protocolo e que os doguinhos macabros voltem a agir normalmente. Nesse momento, o helicóptero finalmente chega até o local, e após localizar o veículo onde os animais estão reunidos, um grupo de soldados desce até a ponte, juntamente de um grande container militar. Perto dali, o funcionário do guincho está terminando de atrelar o carro de um dos seguranças, porém graças ao barulho causado pela aeronave, Jude e seu animal de estimação começa a correr na direção dos militares. Confuso com a situação, Jong-won tenta impedir o Dr. Yang de ir até o helicóptero e ordena que o cientista conte o que está acontecendo antes de ir embora. Entretanto, o homem se recusa a perder mais tempo naquele lugar e sugere que o rapaz pergunte ao seu chefe sobre o projeto Silêncio. Nos caminhões militares, os cães modificados são transportados para o container, porém, ao notar que Jude está cada vez mais próximo dos animais macabros e que seu dono foi interceptado pelos soldados, Kyung-min decide ir até o doguinho para que possa resgatá-lo. Percebendo que E9 não está se movendo até o restante do grupo, Yang pede que os combatentes levem os cachorros capturados embora, pois assim poderão deixar a ponte segura e deter o último animal com mais facilidade. Sendo assim, o helicóptero começa a levantar voo para deixar o local, porém nesse momento um dos soldados se depara com um chip de controle de E9 no chão e tenta alertar os seus companheiros de equipe. O problema é que já é tarde demais, pois o cachorro mutante já havia se escondido no teto do container, permitindo que ele realize um ataque surpresa em um dos militares e fazendo com que o compartimento seja derrubado de volta na ponte. Ao notar a invasão na aeronave, o copiloto tenta neutralizar o animal, porém E9 é extremamente veloz e consegue eliminá-lo em poucos segundos. Logo em seguida, o cão diabólico parte para cima do piloto do helicóptero e após ser atacado por ele, o soldado perde o controle do veículo, que colide em uma das estruturas da ponte. Por conta disso, a aeronave fica pendurada entre os cabos de aço e graças às suas hélices, que continuam girando rapidamente, as cordas metálicas começam a emitir um ruído extremamente agudo, que começa a afetar a cabeça dos cachorros. Graças ao barulho, os chips de controle dos animais começam a falhar, e ao notar que as criaturas irão perder completamente o controle, Yang fica apavorado
fato, já que não possuem nenhuma forma de se defender. Tentando entender o motivo de todo aquele medo, Jong-won pede que sua filha fique onde está e corre até o cientista, que revela que todos os cães estarão totalmente fora de controle. Repentinamente, o ruído dos cabos acaba despertando os cachorros mutantes, que começam a atacar a porta do container, já que a partir de agora, eles possuem 116 alvos para eliminar ao redor da ponte. Com isso, os animais macabros conseguem se libertar da caixa metálica e, após correr em alta velocidade até os motoristas, eles começam a atacar todos que vêm pela frente, eliminando diversos civis em poucos segundos. Logo em seguida, um dos animais parte para cima de Yang, que consegue se esquivar, porém acaba tendo sua perna mordida, fazendo com que ele caia no chão e perca seu notebook. Para resgatá-lo, um dos soldados desfere um choque em seu alvo, mas é rapidamente eliminado por um dos outros cães. Agora que estão juntos, os sobreviventes tentam fugir para longe do local do ataque, para que possam se proteger das ameaças. Em meio ao caos que os animais estão causando, Yu-ha percebe que sua irmã está presa pela multidão de pessoas. E para resgatá-la, a garota pega um dos seus tacos de golfe e utiliza o objeto para desferir um golpe em um dos cachorros. Ao longo do tempo, o pânico entre os civis aumenta cada vez mais, enquanto os cães mutantes eliminam dezenas de pessoas por toda parte. Tentando escapar do local, Jo-pak corre até o seu caminhão, porém é surpreendido por um dos animais e tenta fugir dos seus ataques, fazendo com que ele se separe do restante do grupo. Com isso, os demais sobreviventes conseguem ligar um dos veículos e, antes que fosse embora, Kyung-min puxa o freio de mão, enquanto seu pai abre o porta-malas, permitindo que o guincheiro se jogue no interior do carro. O problema é que os destroços do helicóptero causaram um grande incêndio na ponte, impedindo que o grupo escape do local. Para que possam se proteger dos ataques, o motorista do ônibus abre as portas do seu veículo, permitindo que todos os sobreviventes restantes se reúnam para que não sejam eliminados. Tentando arranjar uma forma de se comunicar com as autoridades, Jong-won pega o rádio do cientista, porém enquanto tentavam contactar os militares, o grupo é surpreendido pelos cachorros, que começam a cercá-los cada vez mais. Dentro do ônibus, os sobreviventes observam um grupo que está preso no carro e discutem sobre alguma maneira de resgatá-los. No departamento de segurança, Hyun-bak questiona os funcionários, que contam que aqueles cães foram desenvolvidos para eliminar criminosos, porém o projeto foi descartado devido a sérios problemas de segurança. Por conta disso, as cobaias estavam sendo transportadas para uma outra instalação militar, para que fossem descartadas por terem fracassado nos testes. Nesse momento, Jong-won consegue contactar o presidente pelo rádio de Yang e descobre que eles devem sair dali o mais rápido possível, já que aquela área está repleta de gases extremamente tóxicos. Logo em seguida, o secretário conta que quando forem resgatados daquele local, eles poderão denunciar as práticas realizadas pelos militares, fazendo com que eles estejam garantidos a vencer as eleições. Entretanto, Hyun-bak afirma que isso não será possível, já que o projeto Silêncio foi aprovado pelo mesmo departamento em que os homens representam. Durante a conversa, os destroços restantes do helicóptero acabam explodindo, espantando os cachorros para longe do local. E aproveitando a oportunidade, o motorista do ônibus se aproxima dos sobreviventes e utiliza sua buzina para chamar a atenção deles. Com isso, Jong-won utiliza alguns panos úmidos para que o grupo possa se proteger da fumaça, e após saírem do veículo, eles correm até o ônibus. Após resgatar as últimas pessoas que estavam à solta, o motorista dirige rapidamente para longe da explosão, que aumenta cada vez mais devido aos carros parados pela ponte. Repentinamente, os cabos de aço começam a arrebentar, fazendo com que uma parte da ponte acabe colapsando, mas apesar de toda a destruição, os sobreviventes conseguem escapar do desastre. Logo atrás do ônibus, E9 se reúne com um grupo de cachorros mutantes que aguardam até que uma brecha surja e eles possam atacar os civis. Dentro do veículo, Jong-won explica a situação para os passageiros e, após mentir sobre a origem dos cães, ele pede que eles não entrem em pânico. Ao ouvir isso, os demais sobreviventes começam a suspeitar das alegações, porém Jo-pak reforça as alegações do rapaz,
fazendo com que as pessoas comecem a acreditar na história. Logo em seguida, Jong-won conversa com Gin-chae em particular e conta que caso ele continue o auxiliando em toda aquela situação, ele será extremamente recompensado. Após alguns minutos, a equipe tática surge na entrada da ponte e após chegarem até o ônibus, eles dão início à evacuação. Entretanto, o político pede que os sobreviventes permaneçam no local e pergunta o motivo dos cães ainda não terem sido eliminados. Hyung-bak explica que os animais estão desaparecidos, portanto eles podem aproveitar a oportunidade para resgatar as vítimas. Sendo assim, os civis deixam o veículo e começam a caminhar até a cidade, enquanto são escoltados pelos militares, que não percebem que estão sendo acompanhados pelos cachorros macabros. No meio do caminho, os soldados começam a ouvir o alarme de um dos carros e decidem averiguar o veículo para garantir que nenhum sobrevivente fique para trás. Ao mesmo tempo, a mesma coisa acontece do outro lado da ponte, fazendo com que os militares se dividam cada vez mais. Repentinamente, a dupla de soldados é atacada pelos cães e após eliminarem todos os alvos ao redor do local, eles começam a correr na direção dos sobreviventes, que estão completamente cercados pelos animais. Antes que pudessem reagir, todos os militares são atacados pelos cachorros mutantes, causando um pânico generalizado nos civis, que começam a correr desesperados. Enquanto é finalizado por um dos cães enfurecidos, um dos soldados acaba disparando na perna de Mi-han, que cai no chão ficando incapacitada, e ao notar que sua irmã está prestes a ser eliminada, Yu-ha corre até a garota e bloqueia a mordida da criatura. Em meio ao caos, a idosa acaba entrando em mais uma de suas alucinações, e acreditando que o animal é o seu antigo bichinho de estimação, ela caminha até ele. Ao fazer isso, ela é instantaneamente atacada pelo monstrengo, porém ele recebe um disparo de um dos soldados restantes, que é eliminado logo em seguida. Presenciando todos aqueles ataques simultâneos, Jong-won entra em estado de choque, e ao notar que sua filha não está mais ao seu lado, ele se desespera, e a distração faz com que o rapaz seja atacado por uma das criaturas. Durante o confronto, Jo-pak se esconde debaixo de um dos veículos para que não seja visto pelo cão, porém Jude começa a latir, fazendo com que o animal pare de atacar o político e tente capturar o doguinho. Ao mesmo tempo, Jong-won percebe que Kyung-min foi pega por um dos monstrengos e corre para socorrê-la. Após se reunirem, a dupla é salva por um dos soldados, que ordena que eles fujam enquanto é eliminado pelos cães macabros. Com isso, o rapaz leva sua filha até o bagageiro de um dos veículos, porém ao notar que deixou seu rádio para trás, ele decide retornar para buscá-lo e consegue encontrar até mesmo uma das armas dos soldados. Logo em seguida, Jong-won se depara com os únicos sobreviventes restantes e Jo-pak explica que já revelou toda a verdade sobre os animais mutantes. Enquanto aguarda o retorno do seu pai, Kyung-min é encontrada por Yang, que conta que E9 é a mãe de todos os outros cães. O cientista explica que para que os cachorros fossem fortes o suficiente em combate, eles forçaram E9 a assistir dezenas de seus filhotes sendo eliminados e descartados diante dos seus olhos, fazendo com que a cachorra acumulasse uma enorme quantidade de ódio. Por fim, o doutor revela que os cães não estão fazendo tudo aquilo por diversão, mas sim por vingança aos filhotes eliminados. No centro da ponte, os sobreviventes acendem diversas tochas e sinalizadores e começam a caminhar em direção à cidade, enquanto Jong-won conversa com seu chefe, revelando que todos já sabem a real situação do Projeto Silêncio. Ao chegarem até o ônibus, os sobreviventes são traídos por Yang, que impede Kyung-min de abrir a porta do veículo. Tentando impedir que todos sejam eliminados pelos cães malignos, Jo-pak utiliza sua bebida para desferir diversos ataques flamejantes com sua boca, afastando as criaturas no maior estilo Dalsin. Para forçar o cientista a soltar a sua filha, Jong-won atira o sinalizador no chão, criando um brilho que faz com que os cachorros recuem e atordoando o demente, permitindo que o grupo entre no ônibus. Logo depois, Jo-pak utiliza sua chave mestra para ligar o veículo e juntos os sobreviventes tentam deixar o local. No departamento de segurança, Hyun-bak recebe uma mensagem do ministro dizendo que irá permitir que o homem escolha entre deixar os civis serem eliminados pelos cães ou permitir que eles escapem,
porém a notícia sobre os experimentos será divulgada por todo o país, impedindo sua posse na presidência. Ao chegarem no fim da ponte, Jong-un pede que os militares finalizem os animais, porém como não recebem nenhuma resposta, os sobreviventes decidem planejar uma nova forma de escapar, pois sabem que a ponte irá desabar em poucas horas. Sendo assim, eles atraem os cachorros para dentro do ônibus utilizando o rádio, enquanto se escondem em silêncio no bagageiro. Durante a estratégia, a idosa acaba falecendo devido à grande perda de sangue, porém os civis continuam focados, e após aprisionar as criaturas, eles saem do veículo. Entretanto, o marido da velhota se recusa a ir embora, e ao notar que os cães malignos estão abrindo a escotilha do ônibus, ele decide ficar para segurar a passagem e ordena que Jong-un fuja o mais rápido possível. Rapidamente, Joe Pak puxa o rapaz para fora do veículo, e para impedir que os monstrengos ataquem o restante do grupo, o velhote fecha a porta do bagageiro, sendo finalizado logo em seguida. Ao chegarem no fim da ponte, os sobreviventes percebem que o resgate não apareceu, e Yang afirma que Hyun-bak nunca irá ajudá-los a sair vivos de lá, já que foi ele quem aprovou o Projeto Silêncio. Nesse momento, Yang encontra sua maleta com um notebook, e após restaurar o programa, o grupo elabora o plano, onde Jong-un irá entrar na caixa metálica e atrair os cachorros para que os sobreviventes fujam no caminhão guincho de Joe Pak. Logo em seguida, Yang começa a reprogramar os chips ao lado de Kyung-min e pede que as irmãs se posicionem para realizar uma atacada de golfe, enquanto o guincheiro se prepara para correr até o veículo. Com isso, o cientista inicia o protocolo mais uma vez, e Jong-un começa a falar em voz alta, e ao receber o alerta de que os cachorros já foram atraídos pelo barulho, Yu-ha atinge a vidraça do ônibus com as bolinhas de golfe. Apesar dos terremotos da ponte, a jovem consegue irritar os animais o suficiente, e ao notar que as criaturas estão rodeando o caminhão militar, Joe Pak corre para recuperar a chave mestra. Porém, ele é surpreendido por E9, que começa a persegui-lo. Ao chegar no veículo, o monstrengo agarra uma das pernas de Yang, porém ao ouvir os gritos dos seus filhotes, que estão prestes a ser eliminados pelo desabamento da ponte, junto de Jong-un, ela corre para resgatá-los. Rapidamente, a estrutura do local começa a colapsar mais uma vez, fazendo com que todos os cachorros mutantes caiam no mar, enquanto o homem fica suspenso entre os escombros. Percebendo que não possui nenhuma chance de sobreviver, Jong-un pede que sua filha vá embora sem ele, porém Kyung-min não lhe dá ouvidos e corre até a cabine. Em pânico, o homem grita para que a jovem não se aproxime, pois E9 está logo à sua frente, tentando retirar um dos seus filhotes dos escombros. Nesse momento, a ponte começa a estremecer novamente e Kyung-min acaba sendo atingida por um dos veículos. Ao mesmo tempo, E9 percebe que o último dos seus filhotes está prestes a cair no mar e salta até ele para tentar resgatá-lo. No caminhão, Jong-un acaba ficando pendurado, porém antes que o homem caísse, a jovem consegue chegar até o seu pai e grita para que Joe Pak puxe o veículo de volta. Rapidamente, o guincheiro resgata a dupla e agora que estão reunidos, eles tentam atravessar a barreira tóxica, enquanto Hyun-bak e todo o seu departamento assistem tudo pelas câmeras de segurança. Quando estão prestes a entrar na nuvem de gás, os sobreviventes cobrem seus rostos, e Joe Pak corre a toda velocidade ao longo da ponte, que está colapsando cada vez mais. Apesar do terremoto, o grupo consegue alcançar a zona segura e parte em direção a Seul, onde se deparam com uma enorme quantidade de pessoas aguardando sua chegada. Após serem recebidos pelos paramédicos, Jong-un vai até Hyun-bak, e após acertar um soco na cara do demente na frente de todos os repórteres, o homem revela todos os atos malignos realizados pelo candidato, e é apoiado por Yang, que possui provas gravadas de todo o Projeto Silêncio. Percebendo que não tem mais chances de ganhar as eleições, Hyun-bak vai embora, sendo vaiado por todos os habitantes do local. Longe dali, E9 leva o único filhote restante para a terra firme, e juntos os últimos cachorros mutantes observam a ponte de Seul, enquanto planejam uma nova forma de se vingar dos seres humanos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que os cães mutantes voltarão para se vingar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!